Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. A Polícia Federal prende 3 suspeitos de integrar uma quadrilha que falsificava diplomas de medicina e vendia atestados médicos. No Distrito Federal, a polícia prende hackers acusados de vender dados de milhões de brasileiros. E ainda morre a segunda vítima do ataque a uma escola no Paraná. Terça-feira, dia 20 de junho, agora no Brasil TV. A Polícia Federal prendeu uma quadrilha que falsificava diplomas de medicina. Os investigadores suspeitam que pessoas estejam atuando em unidades de saúde com documentos falsos. Os policiais cumprem 4 mandados de prisão na Operação Catarse 2. De acordo com a Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da Polícia Federal, a quadrilha adultera diplomas de medicina e, com os documentos falsos, faz inscrições nos conselhos regionais de medicina. Os agentes fazem busca e apreensão em endereços do Rio, Saquarema, na região dos Lagos, e Silva Jardim, no interior do estado, e ainda em Montes Claros, Minas Gerais. Foram encontrados vários falsos diplomas e cheques. Os policiais federais identificaram cerca de 50 pagamentos para os chefes da quadrilha. Os montantes variam entre 100 mil e 300 mil reais. Segundo a polícia, a quadrilha também atuava vendendo atestados médicos. A investigação começou em abril do ano passado, quando 2 pessoas foram presas na sede do CREMERGE. Elas estavam tentando retirar os registros profissionais de médicos com documentos falsificados pela quadrilha. Em fevereiro, na primeira fase da Operação Catarse, foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra pessoas e empresas envolvidas no esquema, dentre elas 2 clínicas médicas. Foram apreendidos celulares, jalecos, carimbos, documentos de identificação, carteiras do Conselho Regional de Medicina do Rio, históricos escolares e diplomas. Os suspeitos presos hoje vão responder por falsificação de documento público e uso de documento falso. As penas podem chegar a 12 anos de prisão. A investigação da Polícia Federal continua para tentar identificar falsos médicos que ainda estejam trabalhando com documentos emitidos pela quadrilha. O Conselho Regional de Medicina do Rio disse que apoia a operação da Polícia Federal e que as investigações começaram depois da denúncia do próprio CREMERGE no ano passado. 2 hackers suspeitos de vender na internet dados pessoais sigilosos de 200 milhões de pessoas, inclusive de autoridades, foram presos hoje em Brasília. Foram cumpridos 2 mandados de prisão e 3 de busca e apreensão em Rio Verde, Goiás, e aqui no DF, em Ceilândia. A polícia apreendeu celulares, computadores e HDs que armazenavam as informações. A investigação apontou que 2 hackers são os responsáveis pela divulgação de dados sigilosos de 200 milhões de brasileiros. O esquema funcionava assim: uma equipe chefiada pelos hackers vendia essas informações em um grupo fechado na rede social Telegram com o nome de painel de consulta. Entre os dados, nome completo, número do CPF, telefone, endereço residencial, e-mail, foto, assinatura digital, cópia da carteira de motorista com número de segurança. Também nomes de parentes e vizinhos das vítimas, além de informações como carros, empresas, armas e mandados de prisão em nome dessas pessoas. O valor da senha de acesso a esse painel de consulta era cobrado de acordo com o período liberado. 7 dias, R$ 150. 15 dias, R$ 200. 30 dias, R$ 350. A partir daí, eram montadas estratégias para enganar as vítimas em crimes como estelionatos, golpes do cartão de crédito, do WhatsApp e falso sequestro. A partir daí, os golpes eram aplicados. Para que as vítimas não desconfiassem em nenhum momento, a polícia descobriu que a organização criminosa tinha acesso às câmeras de leitura de placas de veículos que ficam nas rodovias, permitindo a localização das últimas passagens das vítimas por todo o país, tendo assim o acompanhamento da rotina delas. Entre os CPFs levantados pela investigação estão os de policiais, membros do Ministério Público, como o do desembargador José Cruz Macedo, de São Paulo, ainda juízes, ministros do Supremo Tribunal Federal, deputados da Câmara Legislativa e do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. De acordo com a polícia, esse vazamento colocava em risco a integridade de todas as vítimas.
Se as suspeitas forem confirmadas, os investigados vão responder por divulgação de segredos, invasão de dispositivo informático, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A pena pode chegar a 20 anos de prisão. A investigação durou 1 ano e começou depois de a Delegacia do Lago Norte registrar com frequência golpes de estelionato na região. A polícia também identificou os 1.453 usuários que compraram os dados. Eles também estão sendo investigados e a polícia quer saber por que eles queriam tais informações. Começou hoje, no Rio, o julgamento do traficante acusado de ser o mandante de um ataque a um morro na zona norte da capital fluminense em 2009, que resultou na queda de um helicóptero da PM. 3 policiais morreram na ocasião. Olá, Marcele. O julgamento começou com o depoimento das testemunhas de acusação. O primeiro a depor foi o delegado que cuidou da investigação da queda da aeronave. E ele confirmou que até hoje não ficou esclarecido quem exatamente fez os disparos que derrubaram o helicóptero da PM em 2009. O traficante Fabiano Atanásio da Silva, o FB, acompanha a audiência por videoconferência. Ele está no Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná, desde janeiro de 2012. Ele foi levado para fora do Rio de Janeiro logo depois de ser capturado pela Polícia Civil. Foi encontrado em uma mansão em Campos do Jordão, no interior de São Paulo. Segundo as investigações, FB, chefe de uma facção criminosa, é apontado como mandante do ataque ao Morro dos Macacos em Vila Isabel, que terminou com esse helicóptero da PM derrubado pelos bandidos. 3 policiais morreram e outros 3 ficaram feridos na queda da aeronave no dia 17 de outubro de 2009. Ao todo, a polícia indiciou 26 traficantes. 3 bandidos já foram condenados pelo crime. Um outro acusado morreu antes do julgamento. E agora, 14 anos depois do crime, o traficante FB começa a ser julgado. A defesa de Fabiano Atanásio alega que ele é inocente. Lilian Ribeiro para o Brasil TV. Uma notícia triste: morreu essa madrugada o 2º estudante vítima de um assassino que invadiu uma escola na cidade de Cambé, no interior do Paraná. Aqui no Colégio Estadual Helena Collodi, no centro de Cambé, as aulas seguem suspensas, mas os portões são abertos para que pais e alunos possam pegar objetos que foram deixados para trás durante a correria em meio ao ataque a tiros. Na frente, flores e velas aos poucos enchem a calçada, em homenagem aos estudantes que morreram e a toda a comunidade ainda em luto. Nessa madrugada, foi confirmada a morte da 2ª vítima do ataque. Era o estudante Luan, de 16 anos. Ele estava internado desde ontem em estado gravíssimo, depois de ser atingido por tiros na cabeça. A família decidiu pela doação de órgãos desse adolescente. A namorada dele morreu aqui dentro, também atingida por tiros, e o corpo dela foi sepultado no fim da tarde de hoje. Essa tragédia só não fez mais vítimas porque um senhor que trabalha por perto entrou no colégio e segurou o assassino até a chegada dos policiais. O criminoso está preso, ele tem 21 anos e, segundo a Polícia Civil, é ex-aluno do Colégio Helena Collodi. Com a morte de mais uma vítima, ele passa a responder por duplo assassinato. Além disso, é investigado pelo porte de arma e corrupção de menores, porque teria usado pelo menos um adolescente no planejamento do ataque. Outro homem, também de 21 anos, foi preso ontem, suspeito de participação no planejamento desse crime. A Polícia Civil tem 10 dias para terminar a investigação. De Cambé, Cato Lintanã, para o Brasil TV. Nossa solidariedade a essas famílias. Bom, gente, subiu para 15 o número de mortes causadas pelo ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul. Uma pessoa continua desaparecida. 5 dias depois do ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul, mais de 13 mil pessoas continuam desalojadas e 1.500 desabrigadas no estado, segundo a Defesa Civil. E a ajuda com doações chega através de voluntários e órgãos do governo. 41 municípios gaúchos foram atingidos. Em Caraá, uma das cidades mais afetadas, a prefeitura decretou estado de calamidade. Parte do município ainda está sem energia elétrica e água. Por isso, as aulas em todas as escolas, onde estudam mais de 1.300 alunos, estão suspensas até a próxima segunda-feira.
Prejuízos também no campo. Um laudo da Emater aponta que Caraá registrou perdas de 16 milhões de reais na agropecuária após a passagem do ciclone. Grande parte desse valor, cerca de 15 milhões, são prejuízos na produção e infraestrutura agrícola. Os principais itens colhidos no município são a cana-de-açúcar e produtos hortigranjeiros. A seguir, luzes misteriosas no céu. O fenômeno desperta a curiosidade de moradores de Minas Gerais e de outras partes do país. Não saia daí que a gente já te conta. Brasil TV de volta falando de um fenômeno que despertou a curiosidade das pessoas ontem à noite em Minas Gerais. Teve gente que achou ter visto uma nave espacial. O episódio no céu durou pouco, mas foi suficiente para despertar curiosidade. Muita gente registrou a cena. As luzes eram intensas e se movimentavam. Será que era alguma visita inesperada? Um disco voador? Não era, não. A Rede Brasileira de Observação de Meteoros confirmou se tratar de um bólido, um meteoro brilhante que explodiu depois de entrar na atmosfera terrestre. Um meteoroide, uma pedra, que entra com altíssima velocidade na nossa atmosfera. Aí ela vai atritando com o ar. Devido ao atrito com o ar, ela vai aquecendo. Se partes dela aquecem muito mais do que outras partes, isso cria uma tensão naquela estrutura que faz com que aquela estrutura exploda em várias partes, se quebre em várias partes. Algo semelhante quando a gente, por exemplo, esquece um prato na chama de um fogão, ou um copo na chama de um fogão, e de repente, devido a essa tensão, por diferenças de temperatura na estrutura, aquela estrutura explode como se fosse uma bomba. Aqui em Minas, além da capital, foi possível visualizar as luzes em Pouso Alegre, Eloy Mendes, Campo Verde, Monte Verde, Minduri, no sul do estado, e também na região do Triângulo Mineiro. Hoje, 20 de junho, é o Dia Mundial do Refugiado, data criada pela Organização das Nações Unidas para chamar a atenção para essas pessoas que precisam deixar o país de origem, na maioria das vezes por causa de conflitos e perseguições. E se um dia a sua casa não fosse mais sua casa? Se seus documentos não dissessem mais quem você é? E o governo do seu país não te aceitasse. Em 2021, o Matheus, que é um homem trans, passou por essa situação na Tunísia, um país que condena a homossexualidade e não reconhece a existência dele como um homem. Ele chegou a ser detido por isso. Eu fui para o banco para pegar meu próprio dinheiro. Essa foi uma vez, e eles me chamaram na polícia, porque eles falaram, mesmo o banco me conhece, eu sempre ia para lá. E aí, eu só porque eu fiquei o tempo de pandemia, não fui pra lá. Depois de um ano eu fui, e aí eu mudei, né? Então, elas falam que isso não é eu, enfim, eu falei que quero meu próprio dinheiro, elas chamaram na polícia. Há 2 anos no Brasil, Matheus já conseguiu se estabelecer. Tem uma casa, uma namorada, acesso a tratamentos hormonais e agora aguarda o término do processo para seu reconhecimento como refugiado. Um dos primeiros passos para se sentir mais em casa no novo país é aprender o idioma local. Essa ONG dá aulas de graça de português e conecta refugiados ao mercado de trabalho. Mais de 2.500 vagas já foram preenchidas por alunos daqui. São médicos, engenheiros, professores, muitas vezes profissionais capacitados que, por não saberem o português, não conseguem arranjar um emprego e se fixar por aqui. Ele chega aqui numa condição, maioria das vezes, sem recurso nenhum, onde ele precisa buscar uma acolhida, aprender a língua portuguesa, entender como se comunicar inicialmente para que depois ele possa dar esse segundo passo, que é entrar no mercado de trabalho. Dados do Observatório das Migrações Internacionais do Ministério da Justiça mostram que pedidos de refúgio voltaram a crescer na capital, depois do período mais crítico da pandemia, quase dobrando entre 2021 e 2022. O Jason chegou da Venezuela há cerca de 1 ano. É músico e advogado, mas antes de frequentar a faculdade em Caracas, trabalhou como pedreiro, área em que procura uma vaga no evento de hoje do Centro do Imigrante na Barra Funda. O projeto é progredir fazendo minha própria empresa, a ME, e com certeza valendo que o Brasil, um país de oportunidade, né, para a pessoa que quer progredir. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Ótima noite para você. Até amanhã.